E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Jovem Servo, estamos aqui fazendo o nosso segundo vídeo. Queria primeiramente, antes de tudo, agradecer ao nosso Senhor Deus por me dar mais essa oportunidade. Também agradecer a cada um de vocês que pôde me ajudar curtindo o vídeo, o primeiro vídeo de apresentação, onde eu mostrei tudo aquilo que eu iria apresentar nesse canal, né? Toda a proposta, todas as ideias, assim, tudo que nós realmente iríamos fazer e vamos fazer para cada um de vocês. Então, é aquilo que você precisa saber também. Se você ainda não viu, tá bem aqui em cima no card para você estar olhando, para você estar dando uma visualizada. Se você ainda não assistiu, vai lá, curta e compartilhe, beleza? Então vamos lá. Hoje, no nosso segundo vídeo, graças a Deus, nosso segundo vídeo, eu vou ensinar vocês um pouco e falar também sobre o terço. Todos nós sabemos que o terço, esse instrumento lindo e maravilhoso, o meu é o que eu ando, tá há algum tempo aí comigo. Assim, recentemente é o que eu ando para cima e para baixo com ele. Eu tinha outro, mas infelizmente ocorreu uma coisa muito chata. De qualquer forma, é o meu terço. Tô sempre andando com ele para fazer as minhas orações pessoais, os meus pedidos à nossa querida mãe. E eu queria falar para vocês um pouco sobre ele hoje, para começar. O que é um terço, de onde veio, quais implicações, quais são os tipos de terço e outras coisinhas mais aí durante o vídeo. Então, se você quer saber um pouco mais sobre o terço, vem comigo. Roda a vinheta e começou o Jovem Servo de hoje. E aí, gente, voltamos, sejam todos bem-vindos, Estamos aqui falando, como eu disse, sobre o terço. Então, para começar, vamos lá. O terço é uma ferramenta de reza, um instrumento que nós católicos usamos para fazer as nossas orações. E aí você está me perguntando, por que o nome de terço? Então, o terço, digamos que ele é uma pequena parte tirada ali do rosário, que continha 150 orações. Então, sendo a terça parte do rosário, 50 orações é o que predomina no terço. O terço ele era feito por monges em menção aos 150 saltérios, ou seja, os 150 salmos. Pela dificuldade em decorar das pessoas na época, muitas pessoas eram analfabetas e não tinham tanto acesso a não só as orações, assim, digamos, aos livretos e às escrituras, mas também a esses instrumentos de oração. Então, pela dificuldade em rezar esses 150 saltérios, que são os salmos, substituiu-se pelos 150 Pai Nossos, que eram rezados e contados. Como isso era feito? Com 150 pedrinhas, que eram ali utilizadas para que as pessoas pudessem ir contando, para que elas não se perdessem na oração. Além do mais, 150 orações, a pessoa realmente fica um pouco ali, quando chega num determinado momento, ela fica um pouco que perdida se ela não tiver qualquer algo para se balizar, para ir se referenciando. Essas pedrinhas, cada uma que era feita a realização, eram guardadas dentro de um saco de couro. Logo mais tarde, com 150, foi atualizado com 150 nós em um cordão. O terço também é uma recomendação da Virgem Maria no ano de 1209. A tradição da Igreja Católica, que São Domingos de Gusmão recebeu uma mensagem de Nossa Senhora recomendando a oração ao Santo Rosário para a conversão dos hereges da época que duvidavam da eficiência do Santo Rosário, Então, Nossa Senhora pediu a esse querido santo, São Domingos de Gusmão, em 1209, para que os católicos e as pessoas que na época eram pessoas cristãs, todos nós como cristãos, ela pedia que as pessoas rezassem o terço para que elas sentissem uma coisa muito melhor, um ensinamento, uma inspiração de Deus maior. Porque Nossa Senhora sabia que quando a pessoa reflete dentro ali daquele terço do rosário, ela vai adquirindo uma sabedoria que não é deste mundo, uma sabedoria que ela vai adquirindo somente com a oração, com a reflexão, e isso se dá com um certo tempo. Não é uma coisa que você faz aqui e agora, não. Se dá com um certo tempo, quando você se senta para orar, você acaba refletindo muito e você precisa de um local geralmente silencioso, calmo, onde seu coração possa acalmar, onde você possa se dedicar àqueles pensamentos, àquilo que você faz, certo? Então Nossa Senhora, em 1209,
pediu que São Domingos Gusmão recomendasse essa oração a todos os seus fiéis e a todas as pessoas quais ele se encontrara. Atualmente, o texto é composto por 50 orações pequenas, que são as Ave-Marias, e 5 contas grandes, intercalados, que são os Pai Nossos. Então, nós temos aí, aqui podemos ver no exemplo do texto, que eu tenho aqui, cada listrinha desse é uma Ave-Maria. Tem uns pontinhos que são maiores, ó, esses pontinhos maiores são os Pai Nossos. Então, a oração do Pai Nosso por si só é um pouquinho maior do que a Ave Maria. Aí a gente vai contando uma Ave Maria, 2 Ave Marias, 3 e assim. Cada intervalo são 10 Ave Marias, né? Totalizando 50, que são as contas pequenas. E os pontos maiores, que são estes aqui, ó, que eu mostrei para vocês, são os Pais Nossos, que são as orações maiores, na qual as pessoas realizam com um pouquinho mais de tempo. O texto é formado assim: 50 contas pequenas, que são Ave Marias, divididas em 10 cada uma, e 5 Pai Nossos, que são contas maiores e dividido também em 5 unidades. Beleza? O texto é dividido em 4 mistérios. Esses mistérios, ao todo, foram sendo feitos pela Igreja Católica ali, sendo atualizados, para que as pessoas, os católicos, os cristãos, na sua maioria, pudessem refletir um pouco mais sobre o que significa o texto, né? E tudo isso vai relembrando as passagens de Jesus, vai relembrando sobre os momentos históricos em que o Senhor viveu. Temos um mistério gozoso que relembra as alegrias do Senhor, né, enquanto ele iniciava a sua vida, essa caminhada cristã. Então é importante, quando nós rezamos os mistérios gozosos, são os mistérios da alegria. Você reza em situações em que você está alegre, em que você quer também agradecer, em que você está se sentindo bem. Então temos aí o primeiro mistério, gozoso, da alegria. Temos os mistérios dolorosos, que é o mistério onde retrata a dor, a paixão de Cristo, né? Naquele momento em que ele estava a caminho do Calvário, todos aqueles momentos que antecederam a sua crucificação. Esses mistérios dolorosos são rezados em situações em que as pessoas estão em penitência, estão ali em entrega, digamos que estão se doando, né, em certa situação, ou então mesmo passando por momentos difíceis e que querem superar aqueles momentos através de uma entrega, de um sacrifício, de alguma coisa parecida. Temos os mistérios luminosos, que relembram a luz do mundo, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Nós sabemos que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, então, como esses 3 pilares, esses mistérios ajudam-nos a entender essa divindade santa que é o Senhor, né? Essa pessoa humana também que foi o Senhor na nossa vida, como Espírito, como verdade, como vida e como luz também. Quem tem Jesus Cristo em sua vida tem uma luz, não vive nas trevas, não vive cercado de escuridão. Então os mistérios luminosos ajudam-nos a lembrar esses momentos de luminosidade, de alegria, de luz viva em você. E claro, temos os mistérios gloriosos, que remontam à glória do Senhor sobre todas as coisas. O Senhor foi morto, crucificado, né? E depois do 3º dia ressuscitou para a honra e glória dele sobre cada um de nós. Então isso significa que nós devemos cada vez mais acreditar no nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu a morte, que venceu todo e qualquer tipo de desconfiança das pessoas, mostrou para aqueles que duvidavam que Ele é a verdade, que Ele venceu a morte, que Ele sim ressuscitou como havia predito os profetas. Muitos não entenderam, que muitos acabaram duvidando. Então temos aí 4 mistérios: gozosos da alegria, dolorosos que refletem a paixão de Cristo, luminosos que falam e remontam sobre a luz de Jesus Cristo em cada um de nós, e mistério glorioso, que remonta e fala sobre a glória do Senhor dentro de cada um de nós, sobre todas as coisas, sobre tudo. Ele sim sempre será o vencedor. Temos aí alguns pontos a se pontuar em que muitas pessoas se perguntam também. O texto, ele é repetitivo? Não, o texto não é repetitivo. Ele é uma união de algumas unidades de Ave Marias e Pai Nossos, em que a pessoa justamente vai orando para que ela sinta-se acolhida, para que ela vá refletindo. Jesus, ele não condenou a repetitividade,
mas o vazio das preces, ou seja, quando você ora, geralmente você faz uma oração com a mesma intenção. Você pode estar achando que está rezando da mesma forma, mas não. Você sempre está se entregando, a cada oração você está melhorando, a cada oração você está agindo de uma forma um pouquinho diferente, porque o Senhor está percebendo uma evolução dentro de você. E você mesmo está percebendo que tudo que você está fazendo está melhorando a sua vida, está melhorando o seu bem-estar. Então Jesus, ele não condena a repetitividade, mas ele condena o vazio das preces. Quando você ora ou quando você faz uma oração do texto, por exemplo, de qualquer jeito, rápido, sem sentido, sem entrega, aí sim você vai estar repetindo várias contas, vários pontinhos daquele que eu lhe mostrei. E isso não é bom. É bom que cada unidade daquela Ave Maria e Pai Nosso você faça de forma entregue, com um coração humilde. E cada vez que você for rezar o texto, em várias ocasiões, você vai estar rezando e orando de forma única e entregue, nunca da mesma forma. Assim também em cada Ave Maria. Se você começou o texto orando Ave Maria, quando você chegar lá no final, você vai estar rezando diferentemente daquilo que você iniciou. Mas calma, não é que você se confundiu ou se perdeu no meio do caminho. É porque em cada Ave Maria e Pai Nosso, você pôs uma intenção diferente, uma entrega diferente. O seu espírito sentiu a sua oração de forma diferente. E isso é muito bom, porque você está se entregando, se doando e não fazendo de qualquer jeito ou de qualquer forma. Por que terço se o rosário tem 200 orações? Bem, vou lhe explicar. O terço, ele, como eu já expliquei lá no início, são 50 orações, incluindo Ave Marias e Pai Nossos. Então, podemos dizer que se o rosário ele tem 150 orações, na verdade, porque ele sofreu uma atualização, e eu vou já lhe explicar por quê. Porque o rosário tem 200 orações? Porque o nosso Santo Papa, João Paulo II, ele incluiu mais 50 orações dentro do rosário, então ficando 200 orações, certo? Mas só que o terço ele ainda é chamado assim porque por ele ser uma prática milenar, uma prática que já vem de muitos séculos, de muitos anos, não é de uma hora para outra que isso vai mudar, que isso vai modificar. Na teoria, deveria ser chamado quarto, porque como tem 200 orações, um quarto dessas orações deveria ser o terço que nós conhecemos hoje, né? Então seria o quarto, estaríamos rezando o quarto, porque São João Paulo II incluiu mais 50 orações no terço. Mas, como é uma tradição, como envolve um sentimento dos fiéis, como envolve toda uma entrega e toda uma simbologia, tudo aquilo que nós já sabemos, não é de uma hora para outra que a igreja vai mudar de terço para quarto e não cairia muito bem. Então, tradicionalmente, temos como terço porque é como já foi enraizado nos nossos corações, é como nós gostamos também. Essa palavra terço, ela já tem uma intimidade com cada um de nós, então é por isso que ela é chamada de terço e não quarto. Então tá aí uma curiosidade que talvez você não sabia. Rezar o terço é chato? Então, rezar o terço, ele não é chato. Rezar o terço mecanicamente, sim, é chato. Como se dá isso? Se você reza ou faz qualquer coisa de forma mecânica, de forma despretensiosa, de forma que não está muito interessado, vai se tornar sempre chato, porque você não está a fim de fazer aquilo. Mas, no caso do terço, quando você faz uma oração entregue, necessitando daquele texto, necessitando daquelas contas, necessitando de cada oração, refletindo cada oração, cada mistério, cada parte, aquilo nunca vai se tornar chato. Como eu falei, chato é quando você faz qualquer coisa na sua vida que você não quer, que você não gosta, que você não está interessado, que você não conhece, que você não tem nenhuma prática ou então não tem nenhum interesse. Isso se torna chato. Rezar o texto mecanicamente, sim, é chato. Agora, quando você faz de forma humilde, entrega, verdadeira, única, a cada oração, não vai se tornar chato. Então é interessante que você conheça, que você tenha essa entrega, que você tenha essa intimidade com o texto. Vai praticando, comece primeiro rezando 10 Ave Marias, depois vai aumentando, vai botando uma intençãozinha que você tem ali pouca, depois vai aumentando as suas intenções e você logo vai estar intimamente ligado com o Santo Terço. E para fechar o nosso vídeo de hoje, nós temos que o terço, muita gente acaba criticando porque diz que ele não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com as palavras que o Senhor falou. Enganam-se essas pessoas. O terço, muita da sua inspiração é tirado lá
das passagens bíblicas, né? Temos o próprio Pai Nosso, que foi o nosso Senhor que nos ensinou essa oração linda e maravilhosa. Temos muitas outras influências do texto que estão intimamente ligadas, intrinsecamente ali dentro das contas, dentro das intenções, dos mistérios que eu falei para você. Temos a paixão de Cristo, né? Temos aquele momento luminoso em que o Senhor, por exemplo, de alegria, ele entra na cidade santa de Jerusalém. Então você vai percebendo que tem sim alguns aspectos ligados às Santas Escrituras. Nós católicos gostamos muito do texto por ele ser essa ferramenta, esse instrumento que nos ajuda a refletir muito sobre nossa própria vida pessoal. Então é interessante que você esteja cada vez mais praticando essa oração que é poderosa, que Nossa Senhora pediu a São Domingos de Gusmão que nós rezássemos, que nós praticássemos essa oração linda e maravilhosa. Então, se ela pediu, quem somos nós para recusarmos, para dizermos o que não pode acontecer? Então é interessante você estar praticando, você estar fazendo dessa oração parte da sua vida, fazendo desse momento, desse instrumento lindo e maravilhoso, aquilo que você tem. Então é isso, gente. É o que eu tinha para passar hoje para você, a oração do terço, explicando um pouquinho o que é, a sua origem, como ele, algumas dúvidas frequentes das pessoas, né, como ele é praticado, sobre os seus mistérios. Temos muitas coisas para falar sobre o texto, mas isso não caberia aqui nesse vídeo. Se você quer que eu fale um pouquinho mais do texto, comente aqui embaixo ou então dê alguma sugestão. Também temos outras opções para outros tipos de texto, né? Temos o texto Maria Passa na Frente, temos o texto da Divina Misericórdia, né? Temos outras opções e outras formas de você rezar o texto com as suas mais diversas intenções. Então, se você quer que eu fale de algum desses textos aqui no canal, mande no comentário, ou então lá no Instagram, mande a sua ideia, aquilo que você quer que eu fale sobre o texto aqui, ou então sobre o rosário também, beleza? É isso, gente. Obrigado por mais um vídeo, por estarem aqui comigo e que Deus abençoe vocês, que Maria, Nossa Senhora Mãe, possa interceder por cada um de nós e ajudando a cada um de vocês a estar rezando esse texto que é maravilhoso, que é belo, que é lindo, que nos ajuda muito a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta e sobre o que nós somos. Amém? Obrigado.